Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gustavo e estou começando meu canal hoje um curso de matemática para o Enem. Nesse curso eu vou abordar diversos assuntos do Enem. Então pessoal, para que isso aconteça, não deixe de se inscrever no canal, se possível deixar o seu like e compartilhar. Pessoal, ao final de cada módulo eu estarei disponibilizando uma lista com aquele assunto. Para isso, é muito importante, inscreva no canal e envie uma mensagem para esse endereço aqui. Matemática Enem LG, @gmail.com. Ok, pessoal? Simbora agora então, porque interessa. Pessoal, o primeiro assunto vai ser razão e proporção. O conceito de razão é a forma mais comum e prática de se fazer uma comparação relativa a duas grandezas. Então, quando a gente divide um número por outro, estamos estabelecendo uma comparação. E essa comparação sempre vai dar uma constante. Então, pessoal, quando a gente faz uma divisão entre dois números, a gente estabelece uma comparação entre o numerador em relação ao denominador. Com isso, o denominador sempre tem que ser um número diferente de zero. E no Enem tem diversas aplicações isso, né? Então, todo ano acontece uma questão relativa a esse assunto. Enem 2019. Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados os valores calóricos em quilocalorias gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades, contado em minuto. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então, pessoal, o que a gente precisa fazer? Estabelecer uma comparação. Ele quer saber qual delas tem o maior consumo calórico. Então, dessa forma, o que a gente pode fazer? Atividade 1, ele tem um consumo de 20 quilocalorias em 10 minutos. Então, 20 dividido por 10, 2. Então, a gente está estabelecendo uma comparação entre o consumo e o tempo. Na atividade 2, 100 sobre 15 dá aproximadamente 6,67, que dá uma dízima periódica, né? Na terceira atividade, 120 por 20, isso dá 6. Na quarta, eu tenho, então, 100 por 25, que é 4. E na quinta, 80 por 30, que dá 2,67. Pessoal, então aquela que tem o maior resultado é a que tem o maior consumo calórico. Então, por isso a resposta, letra B. Proporção. Chamamos de proporção a igualdade entre duas razões. Pessoal, então na matemática, a igualdade entre duas razões é uma proporção. Eu tenho que o A é o antecedente, o B consequente, C antecedente e B consequente. O produto dos extremos, A vezes D, é igual ao produto dos meios, B vezes C, que é a propriedade fundamental das proporções. Então, sempre quando eu tenho uma proporção, eu aplico a propriedade fundamental. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Vamos ver onde podemos aplicar isso. Então, nessa questão do Enem, o cara diz que um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 centímetros de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta, C, a largura, L, e os comprimentos C maiúsculo da pegada e na fotografia estão indicados no esquema. A largura e o comprimento reais da pegada em centímetros são respectivamente. Então, pessoal, ele forneceu que a caneta na fotografia mede 1,4 centímetros, enquanto o comprimento real dela é 16,8. Então, a partir dessas informações, a gente pode estabelecer uma comparação. Então, vamos lá. Ora, sejam L maiúsculo e C maiúsculo, respectivamente, a largura e o comprimento reais da pegada tem-se. Se a gente pegar, então, a largura no desenho, que é 2,2, e dividir pelo comprimento real, isso tem que ser igual ao comprimento da caneta na fotografia pelo comprimento real, ok? Certo, pessoal? Se a gente multiplicar por 10, aqui o numerador e o denominador, a gente vai ter 14 por 168. Dividido por 14 fica 1 sobre 12. Com isso, 1 vezes L, L. 12 vezes 2,2, eu tenho 26,4 centímetros. Já para o comprimento, eu tenho que 3,4 está para C, ou seja, o comprimento da pegada na fotografia está para o comprimento real, assim como 1,4, que é o comprimento da caneta na fotografia, está para 16,8, que é o comprimento real. De novo, multiplicando por 10,
cancela as vírgulas, então, divide por 14, eu fico com 1, 168 por 14, 12. 1 vezes C é C, 12 vezes 3,4, 40,8. Logo, o comprimento real, a largura é de 26,4 e o comprimento real, 40,8. Resposta, letra D. Uma competição automobilística prevê a realização de uma viagem entre as cidades X e Y, com uma parada na cidade intermediária Z, onde os competidores passarão a noite. O navegador de uma equipe decide fazer um mapa contendo uma rota que passa por essas 3 cidades. Nesse mapa é utilizada uma escala tal que a distância entre as cidades X e Z é de 12 centímetros e a distância entre as cidades Z e Y é de 18 centímetros. Sabe que a distância real de X a Y é de 870 quilômetros e que as 3 cidades são representadas no mapa ao longo de uma mesma linha reta. A distância de X a Z em quilômetros é igual a... Pessoal, de acordo com o enunciado, temos a representação aqui. Ó, eu tenho as cidades X, Z e Y. Z entre X e Y. No mapa, a gente sabe que a distância de X para Z, no caso, é 12 centímetros e de Z para Y, 18 centímetros. É o que ele fala aqui. Então, de X a Z, 12 e de Z a Y, 18. Quer dizer que essa medida toda seria de 30 centímetros. Ok? Só que essa distância real, ela representa 870 quilômetros. E ele quer saber qual que é a distância da cidade X para Z. Então, gente, na matemática existe uma coisa que chama escala. Escala é a divisão entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Então, dessa forma, a gente pode estabelecer uma comparação. Eu posso falar que 12 centímetros no desenho equivale à medida XZ em quilômetros. Assim como ZY, que vale 18, está para a diferença aqui, que seria 870 menos o XZ em quilômetros. Então, a gente estabeleceu uma comparação. Comprimento do desenho e comprimento real. Com isso, eu tenho que 12 e 18 dá para simplificar por 6, então aqui fica 2 e aqui fica 3. Então, a gente tem 3 vezes XZ, isso é igual a 2 vezes 870 menos 2 XZ. Se eu passar esse menos 2 para o primeiro membro, eu vou ter 3XZ mais 2XZ, que vai dar 5, igual a 1740. Dividindo 1740 por 5, então a gente tem que XZ é igual a 348 quilômetros. Letra B. Ok? Pessoal, no exercício anterior, a gente determinou que escala é uma razão entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Só que o cara também pode utilizar essa escala para representar volume. E aí o que acontece? Escala é uma razão linear, enquanto volume indica o quê? Uma razão tridimensional. Quer dizer, então, que a gente vai ter que se ater a esse fato. Próximo exemplo, pessoal. Enem 2019. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínio funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois, além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1 para 200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Aqui, pessoal, então a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Então, ó, sabendo que o volume do reservatório da maquete é de 45 centímetros cúbicos e ela foi construída na escala de 1 para 200, temos. Então, se eu pego o volume da maquete sobre o volume total, o volume real, isso tem que ser a mesma coisa a gente pegar a escala linear e elevar a terceira. Se fosse uma relação entre áreas, tinha que elevar ao quadrado. Como eu estou falando de volume, eu pego a razão linear e elevo a terceira. Então, 45 sobre C é igual, 1 a terceira é 1, 200 a terceira, então eu tenho 2 a terceira é 8, 10 ao quadrado a terceira dá 10 a sexta, então eu tenho 8 milhões. Multiplicando aqui, então, C vezes 1 é C,
45 vezes 8 dá 360 milhões, então, aqui agora, de centímetros cúbicos. Lembrando uma coisa, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico tem 1.000 centímetros. Se eu dividir isso aqui por 1.000 centímetros cúbicos, então significa que eu vou cortar 3 zeros, eu vou ter que C vai ser igual a 360.000 decímetros cúbicos. Cada decímetro cúbico é 1 litro, então eu tenho 360.000 litros de capacidade do reservatório. Dessa forma, portanto, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por, no máximo, a gente pega então os 360.000 litros e divide por 30.000, que é o consumo diário, 12. Então, o reservatório tem capacidade para abastecer o condomínio por 12 dias. Ok, pessoal? Então, fique atento com isso. Razão linear. Se eu quero falar razão entre volumes, eu elevo a terceira. Ok, pessoal. Então, por hoje é isso. Então, lembre disso. Mande um e-mail para esse endereço e eu vou estar enviando a lista para vocês. Pessoal, lembrando assim, eu vou identificar as aulas como sendo matemática, Enem, LG, aula 1, razão. Tá certo? Para que vocês possam acompanhar. Pessoal, até a próxima.